Som. Oi. Quero cumprimentar a todos os amados irmãos com a paz do Senhor. Sou grato a Deus nessa noite por estar nesse lugar, para junto glorificarmos e exaltarmos o nosso Deus, que já está presente nesse lugar, falando aos nossos corações. Vamos abrir a nossa Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, embora tenhamos feito uma leitura em Efésios capítulo 2, mas nós vamos chegar lá. Vamos abrir em 1 Samuel capítulo 16, uma pequena palavra nessa noite para a nossa meditação antes de tomarmos a Santa Ceia. Vamos ler a partir do versículo 1. Isso, 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, que diz a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu, pois ouvindo Saul me matará? Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é a tua vinda? Glória a Deus. Amém? Meus irmãos, nós estamos diante de uma passagem que é bastante conhecida de toda a igreja. Glória a Deus. A passagem que Samuel ele escuta a voz de Deus mais uma vez. Como já foi falado nessa noite, era um homem que andava com a presença de Deus, era um homem que tinha a presença de Deus cotidianamente em sua vida. O profeta Samuel estava sempre pronto a ouvir o Senhor desde a sua infância. Glória a Deus, aleluia. E ele ordena a Saul, que havia sido escolhido para ser rei de Israel, ele ordena que Saul ele derrote os inimigos do povo de Israel. Saul, portanto, ele faz aquilo que havia sido ordenado, mas não faz completamente. Glória a Deus, aleluia. A gente vai ver no capítulo 15 que ele vai até os amalequitas e ele faz exatamente aquilo que Deus mandou ele fazer, mas ele não faz por completo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E no versículo 27 do capítulo 15, Saul ele rasga um pedaço das vestes de Samuel, e Samuel diz para Saul no versículo 28: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo, que é melhor do que tu. Glória a Deus, aleluia. E aí Samuel ele escuta a voz de Deus que ordena que ele vá à casa de Jessé o belemita, para escolher dentre os filhos de Samuel aquele que seria o sucessor de Saul no reinado, no trono. Glória a Deus, aleluia. Samuel obedece à voz do Senhor, embora ele estava com medo de Saul ficar sabendo daquilo que Deus havia ordenado, mas ele obedece à voz do Senhor. Ele questiona ao Senhor: Senhor, mas se Saul ouvir isso, ele vai me matar. E Deus fala para Samuel: vai embora e toma uma bezerra das vacas em tuas mãos. Aleluia, glórias a Deus. E nós aprendemos desde já uma lição com essa palavra: é que independente dos nossos medos, independente dos nossos pensamentos, independente dos nossos sentimentos,
Deus ele ordena que nós façamos aquilo que Ele quer, aleluia, glórias a Deus. Deus ordena que nós cumpramos a nossa missão, independente do medo que Samuel estava de Saul ouvir a respeito de Samuel, mas Samuel deveria ir embora e fazer aquilo que Deus havia ordenado que ele fizesse. Aleluia, glórias a Deus. Enquanto das vezes nós colocamos o nosso pensamento, o nosso sentimento, o nosso medo acima daquilo que Deus nos vocacionou, colocamos acima daquilo que Deus nos chamou para fazer, aleluia, glórias a Deus, e Deus está falando nesta noite, Ele não quer saber do teu medo, Ele não quer saber disso, Ele quer saber que você obedeça a Ele, que você faça a obra dEle, e que você faça aquilo que Ele mandou você fazer. Quando Ele manda, essa frase é bastante conhecida, quando Ele manda, Ele se responsabiliza. Glória a Deus, aleluia. E Samuel chega à terra de Jessé o belemita, ou seja, em Belém. E chegando lá, os anciãos da cidade saem ao encontro de Samuel com medo. E perguntam: de paz é a tua vinda? Esta era a situação em que Israel estava com medo do juízo, do castigo de Deus por causa deste rei desobediente, por causa desse rei ímpio. Mas Samuel diz: é de paz a minha vida, eu vim para sacrificar ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Chegando lá, ele se encontra com Jessé e pede para que Jessé traga os seus filhos, no versículo 5. E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e aos seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E Deus ele falava ao meu coração através dessa palavra a respeito da escolha de Deus. E eu quero falar nessa noite, compartilhar nessa noite com vocês a respeito da escolha de Deus. Aleluia, glórias a Deus. O versículo 7 vai dizer: porque o Senhor, o versículo 6 aliás, sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porque o Senhor disse a Samuel: não atentes, porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. A primeira coisa que nós aprendemos a respeito da escolha de Deus nesta passagem é que Deus ele não escolhe baseado na aparência, na força física, porque quando Samuel entra à casa de Jessé o belemita e vê primeiramente aquele filho de Jessé, Eliabe, homem bonito, homem forte, homem alto, semelhante a Saul, glória a Deus, aleluia. Mas Deus olha para Samuel e diz: Samuel, não é esse, eu rejeitei ele, glória a Deus, aleluia. Embora ele seja forte, embora ele seja bonito, embora ele seja alto, mas igualmente a Saul, eu tenho rejeitado Eliabe. Aleluia. Ainda bem que Deus ele não escolhe baseado na nossa beleza. Ainda bem que Deus não escolhe a nós baseado na nossa força ou na nossa estatura. Ele olha para o nosso interior e resolve nos escolher. Aleluia, glórias a Deus. Ele olha para o que está dentro de nós. Ele não faz como o homem faz. Se fôssemos depender da escolha humana, nós não seríamos escolhidos. Mas como dependemos da escolha de Deus, Ele olhou para nós, olhou para o nosso interior,
Veja que Deus ele está dizendo para Samuel e dando uma lição para Samuel e falando conosco nessa noite, que embora a nossa aparência talvez não seja uma boa aparência, até o próprio Jesus, a Bíblia vai dizer que olhando nós para Ele não víamos formosura alguma para que o desejássemos. Ou seja, Jesus não era tão bonito como os quadros europeus o pintam. Glória a Deus, aleluia. O próprio Cristo, olhando nós para Ele, se fosse depender da escolha humana, se fôssemos depender do nosso critério de beleza para escolher a Cristo, nós não o escolheríamos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E olhando Deus para Eliabe, via certamente um homem bonito, um homem alto, um homem forte, mas no seu interior Deus o havia rejeitado, porque era um homem covarde. Glória a Deus. Veja que no capítulo 17, Golias está diante do exército de Israel, afrontando o povo de Deus. Aonde estava Eliabe, estava junto do exército. E Davi, quando ele olha para aquele gigante, ele diz que é esse circunciso filisteu. Eliabe fica com raiva, mas Eliabe não toma nenhuma atitude para se levantar contra aquele gigante, porque assim como os demais homens de Israel, era um cabra frouxo, era um homem temeroso. Por isso que Deus o havia rejeitado. Deus escolheu o menor da casa, Davi o pequenino, mas que no seu interior era um homem corajoso, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que Deus havia escolhido, um homem que Deus havia chamado. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E talvez olhando nós para nós mesmos, não nos achemos bonitos, não nos achemos fortes, não nos achemos altos, talvez baixinho, mas Deus olha para o nosso interior. Aleluia, glórias a Deus. A escolha de Deus não é a escolha do homem. Eu diria aquele famoso hino do cantor Marcos Antônio: se julgado e condenado pelos homens fosse eu, derrotado eu já estaria. Ainda bem quem me conhece intimamente é o meu Deus, que apesar de tudo está comigo todo dia. Glória a Deus, aleluia. A segunda coisa que nós aprendemos nessa passagem se encontra no versículo de número 11. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos, ou seja, os jovens, e disse: ainda falta um menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Depois que passa Eliabe, Samuel julga pela aparência, mas Deus ele fala a Samuel que havia rejeitado Eliabe. Passam-se os demais filhos de Jessé, Samar, Natanael, 7 filhos ao total. E Samuel olha para Jessé e pergunta: por acaso acabaram-se os jovens? Acabaram-se os mancebos? E Jessé olha para Samuel e diz: ainda tem um, o menor, mas ele está apacentando as ovelhas. Glória a Deus, aleluia. Veja que Davi ele não estava na lista de Jessé. Davi não estava na lista de seu próprio pai para ser apresentado como futuro rei a Samuel. Glória a Deus, aleluia. Mas Deus ele fala conosco nessa noite. E a segunda coisa que nós aprendemos nessa passagem é que Deus não nos escolhe baseado na lista dos homens ou na escolha dos homens. Ele escolhe baseado no seu querer, na sua vontade, no seu querer soberano, porque
apresenta é Deus, quem capacita é Deus, quem escolhe é Deus. E quando Ele escolhe, não importa a vontade humana, não importa o querer humano, a vontade de Deus prevalece sobre toda e qualquer vontade. Aleluia, glórias a Deus. Talvez olhando os homens para nós, não nos escolheriam, não nos colocariam na sua lista, mas Deus olhando para nós, teve misericórdia de nós. Aleluia, glórias a Deus. E quando eu falo dessa escolha de Deus, eu estou falando de fato de salvação. É isso que você está entendendo. Glória a Deus, aleluia. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Quem pode ler para mim, por favor? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz: Ele não nos chamou segundo as nossas obras, porque nós éramos inteligentes, porque nós éramos perfeitos, porque nós éramos os melhores, mas Ele nos chamou desde a eternidade. Glória a Deus, aleluia. Ele nos conheceu e nos vocacionou, e a santa vocação desde a eternidade. Ele olhou para nós e nos escolheu, resolveu nos escolher para glorificar o seu nome, para fazer a sua obra, para pregar o seu evangelho, para viver em santidade. Aleluia, glórias a Deus. Ele olha para Jeremias e diz para Jeremias: Jeremias, eu te escolhi antes que tu fosse formado no ventre da tua mãe, eu te chamei às nações, te dei por profeta. Aleluia, glórias a Deus. Jeremias tinha acabado de falar: Senhor, eu não sei falar, eu sou um menino. Mas Deus olhou para Jeremias e disse: Jeremias, eu te conheci, faz tempo, aleluia. Tu não me conhecia, mas eu te escolhi, eu te dei as nações do profeta, foi eu quem te chamei. Foi Ele quem nos chamou. Há quem diga por aí que a escolha de Deus depende do nosso querer, da nossa vontade. Mas Jesus diz aos seus discípulos no capítulo 15, no versículo 16 de João: Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Aleluia, glórias a Deus. Porque, como já foi falado nessa noite, se dependesse de nós, e por isso eu fiz a leitura em Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo Paulo vai dizer: estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos chamou. Glória a Deus, aleluia. E como já foi falado nessa noite, qual é a condição de um morto? Ele não olha, ele não cheira, ele não pega, ele não pensa, ele não levanta, ele não fala. Aleluia, glórias a Deus. Essa era a nossa condição, mas Ele olhou para nós com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia, e resolveu nos escolher, e resolveu nos chamar, e escolheu nos amar, para que possamos ser instrumento das suas mãos na sua obra. Aleluia, glória a Deus. E por isso vai dizer um famoso teólogo chamado João Calvino: tudo que você vê de bom em mim é Cristo, e tudo de mal sou eu mesmo. Porque é o nosso coração, eram as nossas vontades, eram os nossos desejos que dominavam. Mas olhando Ele para nós, nos chamou, nos escolheu, nos vocacionou para vivermos esta santa vocação. Aleluia, glórias a Deus.
Você acha que se Deus ele fosse olhar para a aparência, para as condições físicas, ele teria escolhido Moisés? Porque segundo alguns intérpretes, quando Moisés ele questiona a Deus acerca do seu chamado e diz: Senhor, como eu vou falar diante de Faraó? Eu sou pesado de língua. Segundo alguns intérpretes, Moisés era gago. Moisés talvez era fanho. Glória a Deus, aleluia. E por isso ele pergunta para Deus: Deus, como é que eu vou falar diante de Faraó? Moisés, tem calma, eu te escolhi. Glória a Deus, aleluia. Por acaso não foi eu que fiz a boca do mudo? Por acaso não foi eu que fiz os olhos do cego? Eu tenho uma pessoa para te ajudar nesse ministério que se chama Arão. Aleluia, glórias a Deus. Porque talvez alguém não entendia nada do que Moisés falasse, mas Moisés tinha ao seu lado o seu irmão Arão. Deixe meu povo ir. Talvez Moisés falava assim, deixe meu, né? Mas Deus havia chamado Moisés. Aleluia, glórias a Deus. Porque Deus ele não olha para a nossa condição física, para os nossos defeitos físicos e aparentes que o homem olha. Ele olha para o nosso interior. Ele nos capacita, ele vocaciona, ele capacita aqueles a quem ele chama para o ministério. Aleluia, glórias a Deus. Jessé via apenas um menino cuidando das ovelhas, mas Deus via um futuro rei que viria a se tornar o maior rei que Israel já teve na história. Aleluia, glórias a Deus. Talvez alguém olhasse para nós e não desse crédito a quem nós éramos, mas Deus olhou para nós e nos amou como uma nota de R$2 rasgada no chão. Ele nos tirou da lama, ele nos costurou, ele nos lavou e nos deu nosso valor. Aleluia, glórias a Deus. É por isso que nós estamos aqui nesta noite cercando a mesa do Senhor. Se Deus ele fosse olhar para a lista humana, ele não teria escolhido o apóstolo Paulo. Aleluia, glória a Deus. Porque na lista dos crentes jamais o apóstolo Paulo seria alguém de confiança. Glória a Deus, aleluia. Tanto é que depois que o apóstolo Paulo se converteu, passou um pouquinho de tempo para que os irmãos viessem se acostumar com a presença do apóstolo Paulo dentro da igreja. Glória a Deus, aleluia. Mas Deus ele não olhou para a lista dos homens. Paulo rejeitava o chamado do Senhor, Paulo rejeitava a presença do Senhor, mas Jesus no caminho de Damasco derruba Paulo no chão e diz: Paulo, duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Paulo, você não pode resistir ao meu chamado. Paulo, você não pode resistir à minha vontade. Você está tentando fugir, mas eu te escolhi, eu te vocacionei. Aleluia. Independente do quanto você esteja tentando fugir da chamada, mas se Deus ele te chamou, ele vai te usar, aleluia, glórias a Deus, para ser um instrumento nas mãos dele, na obra do Senhor, para fazer aquilo que ele te chamou, para fazer aquilo que ele te vocacionou. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus. Essa palavra que Deus colocou no meu coração